Fala pessoal, tudo bem? Bom, nossa aula de agora é sobre geopolítica da Península Coreana, está dentro do contexto da geopolítica asiática, beleza? A Península Coreana ela está localizada na região da Ásia Oriental, Extremo Oriente Asiático, fazendo fronteira com a China. Foi dividida, depois da Segunda Guerra Mundial, em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por isso essa imagem de introdução aqui tem a bandeira das duas Coreias, a Coreia do Sul com a bandeira branca e a Coreia do Norte com a bandeira vermelha e azul. Pensando na localização, as duas Coreias, ou a Península Coreana, localizada no extremo Oriente Asiático, fazendo fronteira com a China, República Popular da China, e a Península Coreana sendo banhada pelo Mar Amarelo, na fronteira com a China, e pelo Mar do Japão, na região do estreito entre Coreia e Japão. Principalmente o Mar do Japão, historicamente, com uma geopolítica bastante intensa, sobretudo no final do século XIX e início do século XX, quando o Japão passou a criar, a promover, a praticar uma política imperialista sobre a Ásia, sobretudo sobre a porção nordeste da China e a Península Coreana, que foi dominada pelo Japão até a Segunda Guerra Mundial. Então, o Mar do Japão é uma região geopolítica estratégica importantíssima. Império japonês na Ásia, final do século XIX e início do século XX, e hoje em dia uma região de disputa entre Coreia do Sul, Japão, Coreia do Norte e China. Beleza? Geopolítica do Mar do Japão. Se observarmos com muito carinho, a gente vai perceber o seguinte: a Coreia do Sul ela faz fronteira apenas com a Coreia do Norte e é banhada pelo Mar Amarelo e pelo Mar do Japão. A Coreia do Norte ela faz fronteira com a Coreia do Sul e com a China. Existe uma estreita faixa com a Rússia aqui, mas basicamente a fronteira dela é com a China, formando aqui a Península Coreana. Praticamente nada de recurso natural, alguma coisa na Coreia do Norte de carvão mineral, mas são pouquíssimas reservas, pouco relevante, tanto no cenário regional quanto no cenário global. Em termos de recursos minerais inexistentes, minérios e etc. Então é uma península, uma região muito pequena, com pouquíssimos recursos naturais e com uma importância geopolítica enorme, e especialmente a Coreia do Sul, sobretudo no século XXI, com uma importância econômica no cenário global gigantesco, grandes potências, indústrias, potências tecnológicas. O que a gente vai entender na aula agora é como se dá essa relação econômica e geopolítica numa região tão pequena e com tão poucos recursos. Para a gente entender isso, primeiro vamos no aspecto histórico. A divisão da Coreia, como que acontece a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Como eu falei, essa região, essa península, era dominada pelo Japão até a Segunda Guerra Mundial. Para ter uma ideia, o Japão, no seu modelo imperialista, ele buscava na Coreia mão de obra e levava para o Japão para trabalharem como mão de obra barata ou num sistema, num modelo análogo à escravidão. O nível imperialista foi tão grande que era proibido ensinar na Coreia o coreano. Só era permitido ensinar na Coreia o japonês. Uma população rural predominantemente analfabeta ou com um grau de escolaridade muito baixo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, esse império japonês na Ásia ele acaba em função da destruição do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O império japonês acaba, a Península Coreana se vê independente. Nesse processo de independência da Península Coreana em relação ao Japão, num cenário de Guerra Fria, a gente tem as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, buscando os domínios territoriais. Mesmo contrária à população da Coreia, existe a divisão do país. A divisão ela foi organizada no Tratado de Potsdam, que é uma pequena cidade na Alemanha, próxima a Berlim. O Tratado de Potsdam é conhecido como o Tratado das Divisões Territoriais no pós-Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, foi o tratado que dividiu a Alemanha e dividiu Berlim e criou os pressupostos para as divisões territoriais em outros lugares do mundo, por exemplo, a divisão da Coreia. E aí, independente da opinião da população coreana, e fazendo valer as duas superpotências mundiais, elas dividem a Coreia entre Coreia do Norte, sob influência da União Soviética, e a Coreia do Sul, sob influência dos Estados Unidos,
divisão feita no paralelo 38. Se vocês olharem esse mapa que está aqui no slide, o paralelo 38 aqui ele não é tão reto. Ele faz algumas ondinhas e ainda por cima ele está numa certa diagonal. Os paralelos a gente sabe que eles têm que passar bem retos. A gente vai ver daqui a pouco por que, apesar da divisão ter sido feita no paralelo 38, dividindo o país praticamente ao meio, uma divisão bem territorial e arbitrária, ou seja, de fora para dentro, independente da posição da população local, por que houve essa mudança ao longo da história? Tem a ver com a Guerra da Coreia. Nesse cenário, a Coreia do Norte tem sua capital Pyongyang, maior cidade do país, e a Coreia do Sul tem sua capital Seul, também maior cidade do país, bem na fronteira com a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Sul ainda tem essa porção sul-sudeste do país como uma grande área industrial localizada no litoral do Mar do Japão, importantíssima para o desenvolvimento econômico do país. Percebam que, em termos de geração de energia, pelos símbolos que tem aqui, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul possuem a energia nuclear como uma importante matriz energética, e a gente vai conseguir entender o poder nuclear da Coreia do Norte a partir dessa matriz energética. Só que acontece uma guerra, existe a divisão depois da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a década de 50 ela começa com a guerra entre as duas Coreias. Guerra essa iniciada oficialmente pela Coreia do Norte, a Coreia comunista ou socialista, que seria a expressão mais adequada. Então a Coreia do Norte, que se intitula comunista, na figura do seu grande líder, e até hoje é considerado o grande líder vitalício da Coreia do Norte, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, ele que era o imperador da Coreia do Norte, apoiado por China e União Soviética no contexto da Guerra Fria, ele é considerado o fundador da Coreia do Norte em 1948, ele resolve, em 1950, tomar toda a Península Coreana. E aí inicia a Guerra da Coreia. Dá uma olhada aqui no mapa. A gente identifica aqui, mudando de cor, a gente identifica aqui o paralelo 38 exatamente, não ficou boa a cor não, vamos ver se vai melhorar, exatamente aqui, ó, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, no acordo de divisão feito por Estados Unidos e União Soviética. Repara que a divisão é bem retinha no paralelo 38. Kim Il-sung, em 1950, imperador da Coreia do Norte, ele resolve tomar toda a Coreia. E ele coloca o exército da Coreia do Norte e toma realmente praticamente toda a península. O que ele não consegue tomar é apenas essa pequena, estreita faixa no sul-sudeste do país. Como existia uma relação geopolítica da época, capitalismo-socialismo, Estados Unidos e União Soviética, e a Coreia do Norte, apoiada política e economicamente pela União Soviética, invade a Península Coreana, significa que na visão norte-americana ele está perdendo poder no cenário asiático. Os Estados Unidos deslocam suas tropas para a Península Coreana e invadem a Península Coreana em novembro de 1950. Os Estados Unidos invadem a Península Coreana e tomam praticamente todo o território, deixando a Coreia do Norte, o lado socialista, apenas com o extremo norte do país. Isso em novembro de 1950. Em janeiro de 51, a China intervém no conflito, apoiando o exército da Coreia do Norte e reconquista o espaço tomado pelos Estados Unidos durante novembro, dezembro de 1950. Então a gente tem um novo expansionismo da Coreia do Norte, dominando uma faixa de terra além da Coreia do Norte, extrapolando o paralelo 38. Em 51, julho de 51, os Estados Unidos promovem uma nova intervenção militar, recuam o exército chinês e da Coreia do Norte, e há uma redefinição da fronteira, o que era antes delimitado bem geometricamente no paralelo 38, passa a ter uma nova definição, tendo como referência o paralelo 38. De julho de 1951 até 27 de julho de 1953, ou seja, os 2 próximos anos, depois dessa nova delimitação territorial, existe uma tensão entre os dois lados, alguns conflitos armados, porém sem redefinição de territórios. União Soviética e China apoiando a Coreia do Norte, Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul. Essa redefinição de fronteira ela fica sacramentada no dia 27 de julho de 1953, quando é assinado o Armistício Coreano. Armistício, pessoal, é quando a gente tem um cessar-fogo
porém não é um acordo de paz. Ou seja, a gente para a guerra, porém a gente não estabelece a paz. Tanto é que todo país ou toda região do mundo que está em armistício oficialmente está em guerra. A ONU considera a manutenção do estado de guerra. Então, as duas Coreias elas estão em guerra desde 1950. A gente está falando aqui de 2020, são 70 anos em guerra. De 1953 em diante, ao longo do século XX e início do século XXI, a gente pode dizer que ameaças aconteceram dos dois lados, porém o confronto armado não existiu pela situação do armistício, mas não há um acordo de paz. Há uma pausa na guerra, manutenção do estado de guerra, porém chamado de armistício. Isso define a fronteira, que era o paralelo 38, continua sendo esse paralelo como referência, porém não tão geometricamente traçado mais. E aí, a partir desse cenário da divisão, a partir de 1953, por meio de um armistício de conflitos armados desde 1950, a gente tem a divisão das duas Coreias num modelo fronteiriço idêntico ao que acontece em 2020, ou seja, a manutenção desse sistema de divisão e do armistício. Nesse cenário, a gente pode estudar agora a política e a geopolítica da Coreia do Norte. Desde a fundação da Coreia do Norte em 1948, por Kim Il-sung, a Coreia do Norte ela é governada pela dinastia Kim, é a mesma família. Kim Il-sung é o fundador, ele morre em 1994, quem assume é o filho dele, o Kim Jong-il, que morre em 2011 e quem assume é o neto do Kim Il-sung, filho do Kim Jong-il, o Kim Jong-un, de 2011, e ele é, até agora 2020 pelo menos, o presidente da Coreia do Norte. O presidente vitalício, o líder supremo, inclusive esse é o nome que eles dão, é o Kim Il-sung. Os demais eles são sucessores do Kim Il-sung. Eles se intitulam também presidente, mas o grande imperador ou presidente vitalício, ele se deu esse nome inclusive, é o Kim Il-sung desde 1948 e a família Kim é a dinastia que governa o país com mãos de ferro. Esse governo ele é tão evidente por meio dessa doutrinação à população da Coreia do Norte, seja uma doutrinação nos meios de comunicação, uma doutrinação nas escolas e nos ambientes públicos. O nível de adoração que a população da Coreia do Norte tem e tem que ter, é obrigada a adorar, a reverenciar esses grandes líderes, principalmente o fundador Kim Il-sung e o filho dele, o segundo presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-il. Esses dois caras, eles são endeusados na Coreia do Norte em vários momentos da arquitetura do país, principalmente na capital, Pyongyang. Aqui em cima a gente vê uma foto, duas fotos de Pyongyang. Nessa que está aqui em cima a gente consegue identificar com clareza a arquitetura da cidade. Quem já visitou, é um país muito fechado, porém existe turismo no país, muito controlado pelo governo. Para você visitar a Coreia do Norte, necessariamente você tem que passar pela China e necessariamente você tem que comprar um pacote turístico com empresas chinesas vinculadas ao governo da Coreia do Norte, senão você não entra no país. E quando você chega na Coreia do Norte como turista, você é recebido pelos guias turísticos, que na verdade são policiais do governo da Coreia do Norte, que eles vão controlar o hotel que você vai ficar, o restaurante que você vai visitar, com quem você pode conversar, o que pode ser fotografado, o que não pode, o que pode ser filmado. Quais as regiões do país você pode visitar. Se você quiser visitar o interior, eles vão te levar para os lugares do interior controlados pelo governo para terem visitação. E essa cidade, Pyongyang, é uma cidade cuja infraestrutura é equiparável às grandes megacidades e megalópolis do planeta Terra. Porém, com uma população muito pequena, muitos prédios completamente vazios, ruas enormes, avenidas muito largas, nenhum engarrafamento, pouquíssimos carros, a população tem dificuldade a ter acesso, mas é um mecanismo de ostentação do governo e de demonstrar prosperidade para a população. Aqui a gente vê numa fachada de prédios públicos e praças públicas, a gente tem as fotos do Kim Il-sung e do Kim Jong-il, do pai e do filho, os dois primeiros presidentes da Coreia do Norte, e a população passa por essas áreas e enxerga essas imagens o tempo inteiro. Nas fachadas dos prédios públicos é obrigado a existirem frases grandes, visíveis,
escritas ou ditas pelo Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, endeusando a população num sentimento ufanista nacionalista, elevando a população em relação ao resto do mundo, demonstrando o poder da Coreia do Norte, elevando a autoestima da população, tudo como mecanismo de controle. Aquelas duas estátuas que estão lá no alto, uma é a estátua do Kim Il-sung, que é o que está apontando para o futuro da Coreia do Norte, o caminho que a Coreia do Norte tem que ter, e o do lado, o Kim Jong-il, que é o filho dele, o segundo presidente. Reparem, eu vou marcar ali na foto, que existem pessoas que estão se curvando diante dessas estátuas. Todo mundo que passa diante dessas estátuas é obrigado a se curvar. Ô Bruno, alguém controla isso? Sim. Existem os guardas do governo que ficam vigiando essas estátuas e, mais importante, vigiando a população que passa em frente a elas. E todo mundo, especialmente os turistas, quando eles visitam essa imagem, eles têm que depositar flores no pé da imagem. Ali tem algumas flores, está pequenininho, mas dá para ver. Tem que depositar flor no pé da imagem. Alguns repórteres, algumas reportagens e alguns especiais sobre Coreia do Norte que já foram feitas pela TV, por jornais brasileiros, unânime, todos contam a mesma coisa, que quando vão visitar, e é obrigado a visitar, os guias turísticos policiais te levam para visitar, eles te entregam uma rosa e falam com você, agora você vai depositar essa rosa no pé do nosso grande imperador, vai se curvar a ele, com um detalhe, você não pode rir. E aí que é o grande problema, né? Se o cara te entrega a rosa e fala, você deposita, você vai lá e deposita, tá bom. Agora, quando o cara te entrega e fala, você vai depositar, se curvar e não pode rir. A primeira coisa que você vai fazer quando pegar a rosa é dar uma risada. E aí você é preso se isso acontecer. Então, é uma situação constrangedora e que mostra o nível de autoritarismo que o país tem sobre turistas e sobre população local. Existe uma ideia, uma imagem que é falsa, tá? Que a população da Coreia do Norte, principalmente os homens, tem que cortar o cabelo igual o atual presidente, o Kim Jong-un, desculpa, tem que cortar o cabelo igual ao dele, se não cortar é preso. Isso não existe, tá, galera? O pessoal corta o cabelo normal, do jeito que quiser, as roupas são normais, não existe esse nível de autoritarismo que virou lenda urbana, tá? Isso não acontece. O que acontece é um nível de controle do governo sobre meios de comunicação e sobre educação que faz com que a população não tenha acesso à internet, e quando tem é muito cara, tem acesso ao celular, porém totalmente controlado pelo governo. Para você acessar a internet na Coreia do Norte, você tem o celular muito caro, você consegue acessar a internet por meio de um aplicativo do próprio governo, que você vai entrar no site do governo para ter acesso à internet. E aí o governo só deixa você ter acesso aos sites que o governo considera viáveis, legais, legítimos para você ter acesso. Então, essa ideia de que a Coreia do Norte é completamente fechada, que a população não tem acesso a nada, isso é uma lenda urbana. Tá? A população tem acesso, porém extremamente controlado pelo governo. Beleza? Nesse modelo político-econômico da Coreia do Norte, esse modelo político-econômico ele acabou produzindo algumas consequências. A maior parte dessas consequências, são consequências negativas. A primeira delas é o isolamento político-econômico, levou à estagnação econômica sem precedentes na Coreia do Norte. Essa imagem que está aqui, ó, é uma imagem de satélite que mostra para a gente com muita clareza a Península Coreana. Aqui a gente tem a fronteira da Península Coreana com a China. Nós temos a Coreia do Norte, dá só uma olhada aqui, ó, a Coreia do Norte. A fronteira exatamente delimitada, isso daqui é uma imagem de satélite noturna, e a Coreia do Sul. Repara que a China, grandes cidades, é o país que mais tem megacidades no mundo, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A China, com cidades enormes, iluminada, infraestrutura de energia. A Coreia do Sul, esse clarão aqui, que é a cidade de Seul e a sua região metropolitana. As conexões entre cidades maiores e cidades menores demonstradas aqui por essas linhas iluminadas, que são rodovias, ferrovias, etc. Em compensação, a Coreia do Norte é uma ilha, é um enclave político, econômico e social. A gente tem Pyongyang, que é a sua capital, com essa manchinha clara aqui, e pouquíssimas cidades iluminadas no país. A Coreia do Norte ela tem uma dificuldade enorme em infraestrutura, principalmente em geração de energia. Isso demonstra, à noite, a dificuldade que o país tem em se iluminar. Não é porque o país só tem uma cidade, não, tá? Existem várias. Mas é muito comum o governo da Coreia do Norte fechar o fornecimento de energia para cidades menores,
para ter energia suficiente para Pyongyang durante a noite, que é a capital e a sede do governo. Isso demonstra, além do autoritarismo, uma enorme defasagem em infraestrutura, principalmente em geração de energia. Essa imagem demonstra muito bem isso para a gente. Tem uma elevada dependência, ou teve uma elevada dependência em relação à União Soviética, que foi quem sustentou a Coreia do Norte durante o socialismo, né, a existência da Guerra Fria, e hoje a Coreia do Norte ela depende diretamente da China para ter relações econômicas. Muita gente me pergunta, Bruno, mas de onde a Coreia do Norte tira o dinheiro? É na relação que ela tem com a China, nas relações comerciais e financeiras, por empréstimos e doações que o governo chinês promove à Coreia do Norte. A partir de 91, a situação econômica da Coreia do Norte ela despencou, uma decadência vertiginosa, em função da dissolução da União Soviética, o fim da Guerra Fria e da ordem bipolar, e aí fica uma calamidade econômica, social gigantesca, e todo governo, quando ele entra, já é um governo autoritário e entra em calamidade econômica, a tendência é que esse governo se torne ainda mais autoritário, é o que acontece com a Coreia do Norte. Se tornou autoritário com o governo Kim Jong-il, o governo Kim Il-sung, ainda no final da Guerra Fria, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un agora, extremamente autoritários, como forma de controlar a população em meio à crise, principalmente crise econômica e social. Estima-se que 2 milhões de pessoas morreram durante a década de 90, principalmente por falta de alimentos e por desastres naturais. Falta de alimento vinculada a uma dificuldade de produção e falta de tecnologia, e desastres naturais pelos grandes extremos. Grandes períodos de inundação e grandes períodos de seca, que dificultaram ainda mais a produção agrícola na região da Coreia do Norte. Tanto essa crise foi tão séria que em 2000, o presidente da Coreia do Sul, o Kim Dae-jung, ele se reúne com o Kim Jong-il, presidente da Coreia do Norte, e eles assinam um acordo chamado Política da Luz do Sol, quando a Coreia do Sul ela resolve, por meio desse acordo, minimizar os problemas sociais da Coreia do Norte e ajudar a combater a fome com doação de alimentos. Esse acordo ele fica tão bem visto no cenário mundial que o Kim Dae-jung, que é esse cara que está aqui, estou marcando ele aqui, ele ganha essa foto, o Prêmio Nobel da Paz, por causa dessa iniciativa da Coreia do Sul em tentar minimizar os impactos, sobretudo sociais, dessa decadência econômica da Coreia do Norte ao longo da década de 90, pós-fim da União Soviética. Esse laço político entre as duas Coreias ele fica muito evidente para o mundo no mesmo ano 2000, quando, demonstrado por essa foto, as duas Coreias, pela primeira vez depois da divisão das Coreias, desfilam juntas na abertura das Olimpíadas de Sydney de 2000. Esse desfile ele é marcado por essa bandeira aqui. Ó. Toda vez que as duas Coreias fazem algum evento em conjunto, a bandeira utilizada é essa. Fundo branco com a Península Coreana em azul. Diferente da bandeira branca da Coreia do Sul e vermelha e azul da Coreia do Norte, a unificação é marcada por essa bandeira. Eles desfilaram juntos, porém a competição da Olimpíada de 2000 foi separada, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em 2018 aconteceu a mesma coisa na Olimpíada de Inverno de Sochi, na Rússia. As duas Coreias desfilaram juntas e pela primeira vez depois da divisão houve uma equipe unificada, que foi a equipe de hóquei no gelo feminino. Era uma seleção única das duas Coreias. O resto era separado, só a seleção feminina de hóquei no gelo que jogou junto. Isso demonstra tentativas de reorganização política das duas Coreias. Só que a Coreia do Norte ela é considerada um dos países mais militarizados do planeta Terra. Na prática, ela é o país que per capita tem o maior número de soldados. Em torno de 1,21 milhão de soldados a Coreia do Norte tem. Maior porcentagem de pessoas no exército, um soldado para cada 25 cidadãos. Nenhum país do mundo tem essa proporção. É o país, em termos de PIB, que mais investe no seu exército. A proporção do PIB investida nas Forças Armadas, a Coreia do Norte é a mais de todas. E ela utiliza, para justificar esse investimento militar, a situação e o estado de guerra com a Coreia do Sul. Já que ela ainda está em guerra, ela investe no militar. Na verdade, esse é um dos argumentos, porque a Coreia do Sul não investe tanto, mesmo estando em estado de guerra com a Coreia do Norte. Esse grande investimento tem a ver com o governo autoritário, com a manifestação do poder, com a militarização da população, a doutrinação e a disciplinarização da população por meio das Forças Armadas. Essa é a estratégia. Só que em 2002,
depois do atentado terrorista de 11 de setembro, a Coreia do Norte passou a ser uma ameaça para os Estados Unidos, que não era até então, passou a ser. Por quê? Como a Coreia do Norte é muito fechada, isolada em relação aos Estados Unidos, depois do ataque terrorista de 11 de setembro, os Estados Unidos colocam a Coreia do Norte como eixo do mal, falando que a Coreia do Norte apoiava grupos terroristas. Inclusive, os Estados Unidos chegaram a ameaçar invadir a Coreia do Norte pós-ataque terrorista de 11 de setembro às Torres Gêmeas dos Estados Unidos e ao Pentágono. Nos Estados Unidos, eles chegaram a ameaçar a Coreia do Norte de invasão para combater grupos terroristas. O governo da Coreia do Norte falou que ele não tinha nada a ver com isso, e não tinha mesmo. Era um grupo terrorista, não tinha relação nenhuma com a Coreia do Norte, era a Al-Qaeda vinculada ao Osama Bin Laden, não tinha nada a ver com isso, mas falou para os Estados Unidos assim: Estados Unidos, eu não tenho a ver com isso, nada a ver, mas se você quiser vir me atacar, pode vir quente que eu estou fervendo, porque eu tenho arma nuclear e se você me atacar, eu vou usar todas que eu tenho contra você. Tanto é que, em 2003, é claro que os Estados Unidos não foram, né? Em 2003, a Coreia do Norte, fruto dessa ameaça norte-americana e coloca a Coreia do Norte como eixo do mal, ela sai do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O TNP que foi assinado desde a década de 60, 68 em diante, que é uma estratégia da ONU para evitar guerras nucleares. Quem assina o TNP não pode usar bomba nuclear. Fim. A Coreia do Norte estava nesse acordo e em 2003 ela sai, porque os Estados Unidos a ameaçam e colocam no eixo do mal. O presidente era o Kim Jong-il ainda, o segundo presidente. E aí a Coreia do Norte sai do TNP. Resultado, a partir de 2003, a Coreia do Norte fica sem freio nuclear. Ou seja, ela pode usar bomba nuclear e desenvolver bombas nucleares sem nenhum controle internacional. A partir desse momento, ela acelera os testes nucleares, começa a desenvolver armas nucleares. Depois que o Kim Jong-il morre e o Kim Jong-un assume, né, o neto do grande imperador, esses testes eles ficam ainda mais intensos, com a Coreia do Norte demonstrando seu poder em escala global, ao ponto de desenvolver mísseis nucleares de longuíssimo alcance. Se a gente olhar esse mapa que está aqui, ó, aqui a gente tem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela tem mísseis nucleares de diferentes alcances, de curto, pequeno, médio, até longuíssimo alcance, chegando aos Estados Unidos. Beleza? Europa, África. Repara um detalhe aqui, tá, gente? Não sei se vocês viram. A América do Sul é a região do globo mais protegida dos mísseis da Coreia do Norte. Os mísseis deles não chegam aqui. Então, o Brasil, por exemplo, pode xingar a Coreia do Norte à vontade, claro que a gente não vai fazer isso, que o míssil deles, principalmente o míssil nuclear, ele não vai chegar aqui no Brasil. Esses mísseis de longuíssimo alcance, eles servem para ameaçar o governo norte-americano e ameaçar a Europa em termos geopolíticos, o que aumenta o isolamento da Coreia do Norte. Até que em 2018, há uma reaproximação Coreia do Norte e Estados Unidos na figura do Kim Jong-un e do Donald Trump. Eles se encontram em 2018 no Acordo de Singapura. Esse Acordo de Singapura ele prevê 4 coisas. Primeiro, a desnuclearização da Coreia do Norte. Segundo, a contribuição dos Estados Unidos para a prosperidade da Coreia do Norte. Terceiro, união de esforços para construir um regime de paz na Península Coreana. E o terceiro, os Estados Unidos e a República Popular da Coreia do Norte se comprometem a recuperar restos mortais de prisioneiros de guerra desaparecidos em ação, incluindo a repatriação imediata daqueles já identificados. Ótimo, o mundo celebra, bate palma. No entanto, reparem um detalhe, esse acordo de paz é um acordo muito mais político do que um acordo de paz propriamente dito, porque eles assinam um acordo que não tem meta, principalmente vinculada a período de cumprimento. Coreia do Norte vai desnuclearizar. Parabéns. Quando, como, qual é o prazo, até quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, quem vai fiscalizar isso? Contribuição para a prosperidade dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte. Como que isso vai ser feito? União de esforços para a paz na Península Coreana. Parabéns, mas e aí? Esse acordo é muito mais político, tanto para o Kim Jong-un quanto para o Donald Trump. O Donald Trump leva para os Estados Unidos falando, tá vendo como que eu sou o maior negociador do mundo, consegui me aproximar do ditador Kim Jong-un, e o Kim Jong-un leva para a Coreia do Norte falando, tá vendo? Nós estamos fazendo de tudo para melhorar o nosso país, nós estamos reaproximando e etc. Só que é um acordo muito mais político, tanto é que ele não entra em prática que o Kim Jong-un
ele continua investindo em armas nucleares e no desfile militar acontecido em 2020 foi a primeira vez na história que a Coreia do Norte mostrou os mísseis nucleares num desfile nuclear. Os mísseis gigantes sendo demonstrados pela Coreia do Norte, falando para o mundo inteiro que aquele acordo não tem validade nenhuma, é um acordo puramente político. Ó, tudo no gogó, tudo na conversa, porque na prática as ameaças e as relações geopolíticas continuam as mesmas. Inclusive com a Coreia do Sul. E mais do que isso, a Coreia do Norte, para a gente evidenciar mais uma coisa, ela se comprometia nesse acordo a desnuclearizar os mísseis de longo alcance, esses de 10 mil e 13 mil. Os de curto e médio alcance, os regionais, ela não iria desnuclearizar, tanto é que o Japão fica indignado. Ele fala, os Estados Unidos tiram dele da reta, mas deixam o nosso aqui da Ásia na reta da Coreia do Norte. Esse acordo aí não vale de nada, não. Tanto é que não valeu mesmo. No caso da Coreia do Sul, a relação é muito mais simples. A Coreia do Sul, ela era como toda a Península Coreana, basicamente analfabeta e rural, até a Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Guerra Fria, a Coreia do Sul passa a receber grandes investimentos dos Estados Unidos, principalmente sendo a Coreia do Sul grande exemplo, a grande propaganda dos Estados Unidos na Ásia, já que a Coreia do Sul faz fronteira só com um país socialista. Então os Estados Unidos encaravam a Coreia do Sul como uma questão de honra, de propaganda e outdoor do capitalismo na Ásia. E aí investem grande quantidade de dinheiro. O governo da Coreia do Sul pega o dinheiro investido pelos Estados Unidos, conhecido por alguns como Plano Colombo, e começa a investir nos chaebols. Chaebol, pessoal, são as indústrias e empresas familiares da Coreia do Sul. Principalmente 3 se destacam nesse momento: a Hyundai, a Samsung e a LG. Só para dar um exemplo aqui, a Samsung, que hoje é conhecida internacionalmente, ela era uma empresa de pesca. Ela pescava e vendia peixe na Coreia do Sul. Era uma empresa de pesca familiar, pequena, litorânea, etc. A Hyundai era uma oficina mecânica. Para vocês terem uma ideia, tá? A origem era essa. Era uma oficina mecânica e a outra era uma empresa de pesca. O governo coreano começa a investir nessas empresas por meio de alguns mecanismos governamentais. Subsídios públicos, ou seja, baixos impostos, proteção à concorrência internacional, impostos para importação que iriam concorrer com essas empresas, então protege, doa terra para essas empresas poderem crescer e baixa tributação e normas específicas com redução de impostos para essas empresas poderem crescer. O governo não reconhece salário mínimo, nem férias, e dias de trabalho são de 12 horas, falando com as empresas, explorem o trabalhador, que aqui não tem problema, e os sindicatos e greves são proibidos, ou seja, explore o trabalhador, use os incentivos governamentais, ganhe dinheiro, cresça e faça a Coreia crescer, pelo menos vocês crescerem. Durante a Guerra Fria, principalmente na década de 50. Na década de 60, laços íntimos desenvolvidos entre o governo e a iniciativa privada, principalmente dessas grandes empresas, ampliando os incentivos para essas empresas privadas, como crédito facilitado, restrição a importações, mantém o protecionismo, subsídios a determinados setores e incentivo ao trabalho, ainda sem leis trabalhistas e permitindo o trabalho em jornadas desumanas, e ênfase na exportação. A Coreia do Sul passa a criar um mecanismo chamado de plataforma de exportação, a produção voltada basicamente para o mercado externo, principalmente usando mão de obra barata e produzindo bens muito baratos com incentivos do governo. Na década de 70, o governo passa a destinar recursos para a indústria pesada e indústria química. É aí que a gente vai ter a Hyundai crescendo com setores de produção de navios, de tratores, a indústria pesada. Indústria eletrônica, e é aí que a Samsung e a LG crescem. A Samsung sai da pesca e entra no eletroeletrônico, e a LG se fortalece nesse momento. E a produção de automóveis. De novo, a Hyundai crescendo mais uma vez no setor de automóveis. Então, basicamente, esses são os chaebols que viram os grandes monopólios dentro da Coreia e vão disputar no cenário internacional. Tanto é que nesse cenário, com todas essas sequências de incentivos, quando a gente chega na década de 70, 80 e os anos 90, a Coreia do Sul se transforma no chamado tigre asiático, que tem esse nome em função do crescimento acelerado da sua economia, extremamente agressivo no cenário internacional, altos índices de crescimento, conhecido mais especificamente como Milagre do Rio Han, que é o principal rio da Coreia, onde tinha os principais parques industriais incentivados pelo governo.
Repara o que vai acontecer. Até a década de 80, o crescimento do PIB era insignificante. A partir de 80 e 90, o crescimento do PIB acelera. A gente tem a Coreia produzindo muito, produzindo barato, com incentivos governamentais e uma plataforma de exportação. Então a gente está falando aqui do processo de globalização com a Coreia vendendo para o mundo inteiro. Nesse cenário de plataformas de exportação, uma rápida industrialização, avanços tecnológicos, e aqui vem um detalhe importante, o boom educacional, o investimento na qualificação, na alfabetização, na melhoria das condições de estudo, na mão de obra qualificada sendo absorvida pela indústria, pelos chaebols coreanos, o aumento exponencial nos padrões de vida e uma rápida urbanização. Nessa sequência, indústrias nacionais coreanas, investimento interno, apoio governamental, investimento em educação, produção voltada para exportação e melhoria das áreas urbanas, a Coreia do Sul ela deslancha e vira essa grande potência econômica no mundo, mesmo sendo um país pequenininho e sem grandes recursos naturais, ampliando o contraste entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Beleza, pessoal? Grande abraço.